Estamos gravando. Vamos lá, vamos fechar os olhos, nos acalmar. Vamos pedir proteção, que nossos mentores e todos que estão aqui sejam iluminados, para que tenhamos uma ótima aula, com bastante sabedoria, que a gente consiga absorver, que a gente consiga passar isso em diante, que a gente consiga fazer tudo que a gente está aprendendo aqui no nosso dia a dia. E é isso, vamos agradecer ao Pai Maior e muito obrigado por tudo. Obrigado. Nossa professora. Como que é? Tem que pôr aqui ou é só segura? Você deixar até na mesa, funciona pra você também. Se quiser ficar segurando. Tá funcionando, gente? Vocês estão escutando bem aí? Eu acho que vai ficar baixo, né? Ah, diz que estão escutando, então tá. Então, gente, boa noite. Boa noite. Bom, hoje eu vou falar sobre reconciliação. Não sei falar essa palavra. Reconciliação. Reconciliação. É o capítulo 10 do Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, de Divaldo Franco por Joana de Ângeles. Era esse mesmo, né? Ah, tá. Senão eu tinha feito errado, mas é isso aí. E a culpa tinha sido minha, né? Que foi eu que passei o livro pra vocês. É, gente, vocês não digam que eu tô nervosa e tô tímida, é uma versão que ninguém conhece, mas essa sou eu. Bom, mas não, sem brincadeira. Quando o Maher falou, né, sobre reconciliação, eu fiquei pensando, eu confesso que eu demorei um pouco para pegar o livro e ler mesmo, mas desde a semana passada eu fiquei refletindo o que podia ser a palavra, o que significava, até com os amigos no final de semana eu brinquei, né, que ao menos para mim a primeira coisa que vem na cabeça é reconciliação, tem que ter acontecido alguma coisa, né, significa que você precisa, ao meu ver, né, que você precisa pedir perdão para alguém. Ou eu também entrei numa pira aí na minha cabeça que seria também não só o perdão com o outro, mas com a gente mesmo, né? Aí eu fui no dicionário e fui ver o que significava. Aí, segundo o dicionário, que eu nunca acho que ajuda muito, né? O ato ou efeito de reconciliar-se. Ó. Ajuda muito. E a acomodação entre... Peraí, gente, chegou mais uma pessoa. Aí é reacomodação entre pessoas desavindas, restabelecimento de boas relações entre pessoas que estejam desavindas. Enfim, num bom português, é resolver uma treta, né? Aí eu também, tudo que eu vou falar hoje é em base das coisas que eu li no capítulo, mas também do que eu acredito e das palestras que eu já vi, das coisas que eu já li. Então, eu também quero puxar um pouco, apesar do segundo dicionário, é só em relação, eu posso estar errado também, mas é de acordo com o que eu acho, né? Só em relação ao outro, ou em restabelecer alguma relação, melhorar a relação, sei lá, briguei com o Maher, vou restabelecer essa relação com ele. Mas eu acho que isso pode valer com a gente mesmo. Às vezes fiz uma coisa errada, não sei o quê. Eu acho que vale também como um auto-perdão, né? E eu lembrei, bom, enfim. Aí, essa é a parte bonita, né? Que é você conseguir se reconciliar com alguém e você querer pedir perdão para a pessoa e a pessoa também aceitar. O que, né, se fosse na novela, tudo lindo, maravilhoso, mas na vida real não é bem assim que acontece. E eu não sei exatamente porquê, quando eu fiquei pensando no tema, vinha muita palavra ressentimento na minha cabeça. E, ao meu ver, não tinha muito como falar de reconciliação sem pensar no ressentimento. Que aí eu lembrei muito de um dia de uma palestra do Marcelo, que eu não lembro se era, eu acho que era sobre perdão, se eu não me engano, se não for, você me corrige, que ele falou do exemplo do pote. Se você tá lá, enfim, resumindo, né, para quem não viu a palestra, tem um vômito guardado no pote. Você não vai sair e guardar ali e ficar visitando aquele pote toda hora. Vai ficar cada vez pior. Isso que é o ressentimento. E se a gente não vai pelo caminho da reconciliação, a gente vai ficar
nesse ressentimento, visitando esse sentimento ruim, que seja que você ficou chateado com alguém ou alguém fez alguma coisa ruim para você. Ih, só um minuto, gente, preciso ver minha cola aqui. E, enfim, segundo, né, o Espiritismo e o capítulo que eu li, o que traz a reconciliação, um dos motivos seria a lei do amor, que, né, tudo, digamos, o mundo seria maravilhoso se todo mundo agisse de acordo com a lei do amor, óbvio, ninguém, até por isso mesmo que a gente está aqui na Terra, né, um dos motivos, ninguém é perfeito, é óbvio que a gente, volta e meia, vai magoar alguma pessoa, principalmente as pessoas que estão perto da gente, que a gente tem mais convivência, mas a reconciliação é um caminho, uma construção, que foi até uma coisa que eu até pensei eu achei até dei risada, eu tava me arrumando para vir para cá, falei, nossa, preciso de um exemplo, né? Aí eu lembrei da Karina, que ela contou um negócio que aconteceu com o carro dela esse final de semana. Aí eu pensei, né? Ah, beleza, é tudo lindo, maravilhoso, vamos reconciliar e nananã. Só que a reconciliação eu vejo que é uma construção. Digamos, eu cheguei aqui hoje e bati no carro da Karina e quebrei o retrovisor dela do carrão novo dela. É um exemplo só, tá, Karina? Aí, claro, o que diz, digamos, né, as conformidades, é eu ir lá pedir perdão para ela. Ela pode até me perdoar, que seria o ideal, você ir pedir o perdão e ser perdoado, mas a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Tem que consertar o retrovisor, né? Todo mundo aqui com certeza tem uma história que já pediu perdão e não foi perdoado, ou a pessoa te pediu perdão, você falou que perdoou, mas fica com aquilo ainda, enfim. Mas o ideal seria que ela me perdoasse. E digamos que ela me perdoe. Mas ainda vai ser uma construção, ela ainda vai passar por outros sentimentos até ela me perdoar de verdade. Tipo, ela vai chegar em casa e falar, Rodrigo, você não sabe, a Michelle, não, eu perdoei, né? Ela é minha amiga, ela é gente boa, nananã. Mas ainda não é o que eu sempre tento trazer quando eu leio alguma coisa, né, na questão do espiritismo, que seja mais palpável para a vida real, sabe? Que claro, senão eu me sinto muito longe, eu já sei que eu não sou muito evoluída, mas eu me sinto muito distante de que a gente tem que amar todo mundo e que não sei o quê, e tem que pedir perdão para todo mundo e que a gente vai viver no paraíso. Claro que é o mundo ideal, mas ao meu ver é utópico para a nossa realidade. Então, a reconciliação seria isso. Mas, gente, se eu estiver falando muito bobeira, alguém pode me cortar, por gentileza. Obrigada. Tá tudo bem, Marco? Tá. Tá tudo ótimo, mulher. Continua aí. E aí, calma aí, gente. Tá. Aí eu até cheguei aqui, é bom que eu lembrei um pouco do que eu queria falar também, em questão da reconciliação. Que, enfim, nesse capítulo também fala quando a gente, sei lá, aconteceu alguma coisa, quando eu era adolescente, eu não consegui perdoar essa pessoa que fez isso comigo. Aí eu vou vir em outra encarnação, e eu não resolvi isso nessa vida, digamos assim. Aí eu fiquei com aquilo, eu queria me vingar, eu não conseguia, e ficava pensando naquilo. Isso, a gente tem consciência que isso não leva a nada, mas às vezes se a gente não tem essa sabedoria de que a gente tem que se esforçar o máximo possível para se reconciliar e resolver as coisas aqui, a gente vai levando de uma encarnação para outra. Aí eu até peguei uns trechos aqui do capítulo que falava sobre isso, que fala assim, que os processos mentais enfermiços que a morte não eliminou, que a morte do corpo não libera o espírito das paixões nobres ou inferiores. Ou seja, né, depois que a gente desencarna, seja a gente leva o que a gente teve de bom, o que acrescentou na nossa vida, mas aquelas coisas pendentes também. Karina vai levar eu para outra encarnação, quebrou o retrovisor dela, por exemplo. E aí isso vai gerando, até que, né, que eu estava também, eu não anotei aqui, mas estava no livro, os pensamentos obsessivos, que a pessoa vai pensando, eu não acredito que ela fez aquilo para mim, e vai pensando só naquilo, e isso deixa
as duas pessoas como fosse numa prisão. Porque eu tô com raiva da pessoa, a pessoa tá com raiva de mim, ninguém vai para frente e aquilo não leva em nada e ainda pode levar, né, até para um pior, seja, sei lá, dependendo aí, né, sei lá, se pode ser falado assim da evolução da pessoa. Numa outra vida, você até querer obsidiar a pessoa porque você quer se vingar daquilo de qualquer maneira. Então, para você evitar isso, seria a reconciliação, que eu tenho dificuldade de falar essa palavra. Ou seja, né, se for para... se for mais ou menos para concluir, que eu falei no início, que seria a lei do amor, que a única saída mesmo é o amor, e eu acho que o amor pode ser substituído com amor e perdão, acho que são duas coisas que caminham juntas. Alguém quer acrescentar alguma coisa, gente? Falar alguma coisa para não precisar falar mais? Reconcilie-se com a reconciliação. Isso. E também... Vai ter 2 obsessores. Ou seja, eu vou ter 2 obsessores. Deixa eu dar aqui uma... Ah, tá. Daí eu tinha também escrito aqui mais um trecho que me chamou a atenção, que é: a luz da psicologia profunda, o perdão é a superação do sentimento perturbador do desforço. Desforço, eu pesquisei no dicionário que eu não sabia o que era, não sei se todo mundo sabe, acho que não. Que é como fosse sei lá, o efeito de alguma coisa que alguém fez para você de ruim. Ao menos segundo o dicionário era isso. Tipo, o efeito de alguma vingança, de alguma coisa assim. E das figuras de vingança e de ódio. Da perfeita integração do ser em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências afligentes dos relacionamentos interpessoais. Enfim, ou seja, o perdão é uma superação mesmo, e eu, né, para mim, ao menos para tentar ser mais alcançável, eu gosto de pensar que seja de fato uma construção mesmo. Ah, hoje eu vou perdoar, né, sei lá, o Maher fez alguma coisa para mim, mas não é também se cobrar ao ponto de que eu vou estar amando ele, abraçando e amando todo mundo que fez mal para mim. Mas é estar aberto para perdoar. E uma das coisas também aqui que falava no livro, da questão da prisão, que vai para outras vidas, né, para as outras encarnações, e até mesmo quando você está desencarnado, que eu agora acabei de me perder. Mas a gente acontece. Ixi, Maria, esqueci. Reflexão dos desafios, ego, verdade. Ih, esqueci, Isso é gente. quando a gente está dando palestra e a gente está numa linha de pensamento, e aí a gente perde. Aí a gente pega um gancho que tem nada a ver. A plateia toda percebe que a gente está perdido. Eu me perdi, Mas gente, vocês podem ver. A gente perdeu o gancho. E de repente lá na frente o gancho aparece. É Você verdade, captura é ele de novo. Eu acho o exemplo que você deu do retrovisor da Karina, eu achei perfeito, porque se bateu, quebrou o retrovisor, mesmo que ela te perdoe, vai ter tempo. Ela vai ter que consertar o retrovisor. Né? O carro não vai ser mais original. Isso. Então, até que ele esqueça tudo isso que aconteceu, vai demorar um tempo. Ah, sim, agora eu lembrei, gente. Foi o que eu falava, que, digamos, uma das pessoas, né, se é isso entre, né, eu e a Karina, por exemplo, uma das pessoas vai ter que ter o primeiro passo, digamos assim. Pode ser que ela não aceite, pode falar: Michele, nunca mais quero olhar na sua cara, não. Mas eu tenho que digamos, fazer tudo que eu acredite de acordo com a lei do amor e tudo mais, para eu ficar bem comigo mesmo. E isso é como desaprisionar-se até o risco, digamos, de levar isso para, sei lá, para outras gerações. É isso, gente. Interessante, pessoal. Vocês estão ouvindo a gente falando dessa distância? Que ótimo. Ficou melhor ainda. Está perfeito. Que aí não precisa ficar sem falar. Então, é um pouco esse conceito. Ela trouxe uma palavra agora que é super boa: por gerações. Ela não falou encarnação, ela falou por gerações. Ou seja, a gente carrega dificuldades na vida do ponto de vista conciliatório por gerações.
Né? Isso acontece... Quer ver? Para que time você torce? Náutico. Náutico. Você torceria para o esporte mesmo jogando um futebol lindo? Não, nunca. Isto é uma... Nem nessa encarnação, nem nas próximas. Nem nas próximas. Isto é exatamente o que a gente chama da dificuldade de conciliar a lógica dos fatos e dos acontecimentos transgeracionalmente. Ou seja, a gente herda uma raiva, herda um ódio, herda um ressentimento, e eu simplesmente, eu nem sei porquê. Percebe, Mima? Eu odeio o esporte sem saber porquê. E é isso que a Michele trouxe, muito bem colocado. Quer dizer, e o Divaldo faz o convite da psicologia mesmo, da ideia de a gente mergulhar dentro da gente para tentar entender de onde é que vem esse sentimento. Porque conciliação é a ação de conciliar, a gente conciliar as coisas. Que hora que você quer sair amanhã? Às 6, eu quero sair às 7. Como é que a gente concilia isso? Senão vai ser um pau. Ah, porque você sempre quer sair às 6, não, você também sempre às 7, porque você não acorda cedo, porque você isso, porque você aquilo. A gente perde a capacidade de conciliar coisas diferentes. Então, o que vocês acharam aí do mundo de lá? A aula foi como? É para falar a verdade. Muito boa. Isso. Esse esquema de discussão entre gerações é evidente, que todo mundo tem família aqui, né? Todo mundo sabe da história. Todo mundo já viu isso. A nossa história, por exemplo, começa com Caim matando Abel. E começa com Abraão e eu esqueço o nome dela, não amei de eu lembrar o nome dela. A esposa do Abraão autoriza... Sara? Não. Ela autoriza Abraão a ter um outro casamento para ter o filho, que é o Messias. Ele tem um outro filho, que seria então o Messias, mas aí ela engravida no meio do caminho. E no meio do caminho ela engravida e aí ela fica possessiva de que o Messias é o que veio do ventre dela e não o outro, né? E aí começa a história da humanidade mais para cá, não a humanidade toda porque tem os povos asiáticos, tudo, mas a gente que é mais ocidental começa os nossos conflitos para descobrir quem é o Filho, quem é o Messias, quem é o Salvador. Né? Eu sei quem é o Salvador. Eu sei. Olha para você e você vai achar que é o Salvador. Mas é difícil, né? Porque a gente sofre da maior angústia humana que a gente não poder se ver. Eu, para falar a verdade, eu briguei muitos anos com isso. Até meus 20 e poucos anos. Mas que raiva de eu não poder me ver em ação. Me ver como eu estou vendo a Mima. A Mima está me vendo de um jeito que eu não me vejo. Essa é a dificuldade. Porque esse é o aprendizado. Entende? Muito bem, viu, Michele? Obrigada. A gente pode dar aprovação para ela ou já reprova? Com certeza. Muito bem. Bom, para mim, hoje a aula é uma aula mais de sedimentação. Então... Fala no microfone, Marra, por favor. Teve jeito. Vou ter que conviver com o cara aí. Esse é um obsessor mesmo. Vamos lá. Então, assim... Semana que vem... a gente vai falar de sintonia. Sintonia. Deixa eu ver. Bianca, é tu que vai dar aula semana que vem. Ok? Ai, tá bom. Tá bom? Depois te mando no privado a biografia, tá? Tá bom, Maia, tudo Ok? bem. Vamos lá. Beleza. Seguinte, o que eu quero... Eu vou narrando a lousa para vocês, mas não tem importância de ver, não. Fiquem tranquilos. Tranquilas e tranquilos. E tranquiles também. Então, a gente
a gente precisa entender uma coisa aqui que eu acho que é bem importante. E eu quero que vocês voltem na aula passada. Por que a gente falou de milindres e vaidades? Quero que vocês... E qual é a... Eu fiz um quadro escrito Milindres e Vaidades, que foi a aula passada, e eu fiz uma flechinha conectando com a aula de hoje, que é a obsessão na mediunidade e quem é o obsessor. Eu quero que vocês comecem a pensar um pouco sobre isso. Enquanto isso, eu vou fazer uma leitura para vocês. Vamos lá. A leitura é essa. Eu vou precisar que todo mundo fique com as orelhas bem ligadas, porque tem tudo a ver com o que a gente está programando para o nosso curso. Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Pasmem, às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. E o que aconteceu? Ele viu outros que estavam aonde? Na praça. Olha eles aqui na praça. Né? Desocupados. Vocês conseguem ver eles aqui na praça desocupados? E eles disse: ide também vocês todos aqui para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Foram todos. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa, saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça. Esses aqui, ó. Estavam ali, esse pessoal aqui, ó, da praça. E o patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes 1 diária a todos, começando pelos últimos. Vocês aqui, ó, quem vai receber primeiro são eles, tá? Pelos últimos. É engraçado hoje, né? Até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, esses aqui, e pensavam que iam receber mais. Vocês acharam que vocês iam receber mais? Perdeu, tá? Perderam a receber coisa nenhuma. Ou seja, pensaram que iam receber mais, porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar. Vocês não estão ouvindo, mas eles estão resmungando, tá? Essa parte, tá? Contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualasse a nós, que suportamos o cansaço, o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Eu estou bem enrolado, porque eles estão num silêncio que eu estou até com medo. Porque eu estou achando que daqui a pouco vai começar a revolta aqui, né? Bom, por que eu li essa parábola e qual é o contexto com isso? Essa é a parte que vocês falam. Começar essa história. O milindre e a vaidade tem tudo a ver com os trabalhadores que foram contratados primeiro e receberam a mesma coisa que foram contratados por último. Primeiro que eles ficaram, como é que pode... Chegou somente para trabalhar 1 hora, vai receber a mesma coisa que eu trabalhei 12. Né? Depois eles se acharam, na vaidade, eles se acharam mais importante do que qualquer outro trabalhador que trabalhou na vinha do mesmo jeito. Então, ficou doído,
né, ingrato, mimimi, por conta da... Mas trabalharam 12 horas. Exatamente, esse é o problema, porque trabalharam 12 horas e achavam que por conta disso iam receber mais do que os que trabalharam somente em uma. Acho que você falou, o acordado foi o acordado. Eu posso até reclamar, o choro é livre, né? Eu ia falar isso. Uma vez que você já fez o acordo, e o cara era livre de fazer outro acordo com outras pessoas. A gente não tem o poder de dominar o que o outro vai fazer com as outras pessoas. A gente tem que cobrar, se fosse para cobrar, algo que foi combinado com a gente, não com os outros, né? Então, só que a gente fica vendo muito o que está do nosso lado, né? Tipo, em vez de cuidar do nosso, a gente fica muito... Mas vem cá, custava o senhor explicar por quê? Assim, com delicadeza. Obrigada. Porque assim, eu tenho um problema com essa parábola. Então, é isso, não é questão do que está certo ou que está errado, é porque a gente tem que passar a dualidade em algum momento da nossa vida, né? Mas, assim, de se explicar, de haver uma explicação, realmente, o porquê. E a explicação pode simplesmente ser porque eu precisava, porque eu senti, porque o pássaro voou. Mas explica, entendeu? Tem que ter uma explicação. Ele foi correto, ele falou exatamente o que ele disse. Então, é bom, pode ser uma explicação. Você quer saber por que eu paguei mesmo para ela e mesmo para o... Mas isso eu paguei porque eu tenho uma dificuldade muito grande com essa parábola, assim, eu tenho, realmente, porque eu não acho justo, no final das contas, eu tenho que dizer. Boa. Tá entendendo? Eu não posso aqui estar dizendo, realmente, aí eu estou falando comigo mesmo, boa, não estou conseguindo uma reconciliação comigo mesmo, eu estou sendo completamente falsa. Exato. Tá entendendo? Exato. Se eu digo isso, eu realmente, eu concordo. Ele chegou para a pessoa e disse: você quer trabalhar? Eu vou te pagar uma moeda de prata. A pessoa estava de acordo e foi trabalhar. Ele não fez nada de errado, realmente. Portanto, eu não acho justo. E não custa nada perguntar, né? E não custa nada dizer, né? Eu acho que talvez sim, se a pessoa tivesse dito, olha, você vai trabalhar 12 horas, você vai ganhar uma moeda de prata e, assim, outras pessoas que vão trabalhar menos vão ganhar outra coisa, ou talvez mais, não sei o quê. Você está disposto a isso? Boa. Aí eu vou dizer, beleza, estou disposto, não tem problema algum. Amei. Eu me sentiria mais confortável nesse sentido. Não sei, eu não... Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Começou. Você Cara, queria... eu acho que assim, o combinado não sai caro. Começa por aí. Se ele combinou, tá combinado. E depois, assim, e se ele teve que, por algum motivo, mudar o plano dele? A gente deve satisfação. Ué, mas qual que é o combinado dele com você? O combinado dele é com você. Se ele tem outro funcionário, se ele pagasse metade, você acha justo? Se ele pagasse um quarto, você acha justo? Não é para você que tem que ser justo. É para ele, porque é ele que está pagando. É a necessidade dele. É a mesma coisa. Se você tivesse comprado um carro há, sei lá, 2 anos atrás, você ia pagar 9 conto. Hoje o carro está valendo 15. Você vai chegar, quando você for vender, você vai vender por quanto? Você vai vender por 15. Você não vai vender pelo mesmo preço que você pagou. Então, acho que é quase que o negócio da oferta e da procura. O combinado não sai caro. E o cara não tem que dar satisfação do que foi, do que não foi. É a mesma coisa se você está infeliz com o trabalho. E se você está infeliz com o trabalho, não adianta você ficar aqui puto com o seu chefe falando mal do chefe. Está infeliz, arruma outro. Desculpa, você terminou? Não, Perdão, terminei. desculpa. Não, terminei. Tirei da sua mão sem querer. Só que fala no microfone para o povo ir acompanhando. Diga lá. Depois você passa por lá. Não, é que eu e Mima, que a sensação que eu tenho com a parábola é que a pessoa acaba sendo enrolada. Ela foi, mesmo que ela foi o correto, quer dizer, o cara tá pagando exatamente o que ele falou e você acordou a princípio, mas eu tenho uma sensação de que como não foi explicado ou como seria, sei lá, É uma sensação. é a sensação no final que você está enrolado. Aí eu volto assim para uma coisa básica. Meu marido está morrendo de rir ali, mas assim, se a gente for falar sério, é isso que eu estou dizendo, eu não posso mentir, né? Eu não posso mentir. A gente comprou um sofá.
certo? Compramos um sofá, o sofá não foi entregue. Ele está rindo porque ele sabe exatamente da história. O sofá não foi entregue porque ia demorar um tempo, eram uns 2 meses para chegar. Eu acho que uma semana depois que a gente comprou o sofá entrou em promoção. Este homem enlouqueceu dentro de casa. Era $1.000 de diferença no sofá. Mas não é possível, o sofá, eu comprei o sofá, e não sei o quê. Aí a gente foi lá, porque eu disse pra ele, eu falei, não custa nada, a gente vai lá e fala. O não a gente já tem, não é mesmo? A gente vai lá e conversa. Aí ele foi lá, todo errado. Olha, mas veja só, eu comprei o sofá entrou em promoção uma semana depois. $1.000 de diferença, o cara fez. Você recebeu o sofá? Não recebeu o sofá. Não tem problema, então. Nós vamos fazer para você pelo mesmo preço que está na promoção agora. Ficou o homem mais feliz da vida. Você não se sentiria enrolado? Porque quem estava comprando uma semana depois, o mesmo sofá estava pagando $1.000 a menos? É a lei vamos lá. na Austrália. Você ficou. O negócio. Mas tem que aceitar. Não é? Mas veja só. Essa é a lei da Austrália. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu comprei um aparelho, entrou em promoção, eu sabendo da lei, eu fui lá, reclamei, escrevi uma carta, eles me devolveram o dinheiro, porque é a lei. Isso está na lei da Austrália. Mas se ele chegasse assim, olha, não posso fazer nada. Eu ia ter... Uma sensação de Mas vamos supor que no Brasil isso não acontece. No Brasil isso não acontece. Pode acontecer aqui, mas no Brasil isso não acontece. Então, até falo para ele, rapaz, realmente, se isso fosse no Brasil, você tinha perdido $1.000. Na Austrália não. Né? Então, assim, o normal, pelo menos que a gente está acostumado e que viveu e que conheceu, né? Mas o que eu chamei a atenção... Acho que o Orlando. Não, o Orlando Estava querendo falar da Desculpa, Rolando. Não, eu até faço parte desse povo também que reclama. No Coles, se você for ver, tiver um produto em promoção e não tiver na prateleira, você pode tirar foto e falar, eu quero isso. Eles são obrigados a trazer para você esse produto, a vender esse produto por esse preço. Mas eu descobri isso também depois de ficar muito igual a Marcela, de ficar uma arara, né? Mas eu vou lhe dizer, ele passou 2 dias em casa, enraivecido, se sentindo enrolado, mas não é mínima. Obrigada, amiga. Mas a esposa tá aqui, ó, você não consegue, mano. A esposa aqui, ó. Nessa parábola, desculpa só para... nessa parábola eu acho que me toca assim, a parte mais do orgulho mesmo, do tipo... Por que quem chegou por último, por exemplo, você chega na Austrália no mesmo dia com uma pessoa, 1 ano depois a pessoa está destruindo o inglês, você está no básico ainda. Aí você fica assim, como? Aí você olha para si mesmo e fala, eu tentei de tudo, essa pessoa deve ser iluminada, não é possível. Ou sou uma besta, né? Um dos dois. Mas aí falta o amor próprio e você começa a criar um rancinho com aquela pessoa, né? Tipo, sai pra lá. Por quê? Porque falam, vamos fazer uma coisa? Não, eu estou estudando. Mas é fácil isso. Não é. Então, para mim, o orgulho é a parte assim, que me toca nessa parábola do tipo, engolir, tentar entender onde que eu não entendi o meu acordo. É a vaidade. Eu acho que o orgulho e vaidade nesse caso, tem o mesmo significado. Porque na faculdade, por exemplo, eu estudo com uma galera de 20 anos, eles pegam as coisas assim. Eu fico, meu Deus, como que eles conseguem? E eu demoro 1 semana para fazer um assessment. Eles falam assim, eles fazem no último dia. Então, eu acho meio desleal, sabe? Mas eu não sei com quem que eu posso discutir. Gente, vamos parar, vocês estão muito rápido. Mas era esse o meu ponto de vista. Vamos ouvir aqui a Michelle. O Orlando já falou uma boa parte do que eu, na verdade, já estava meio com uma dúvida, assim. Você perguntou, né, o que tinha a ver, aí eu concordo com o que todo mundo falou. Aí a minha dúvida foi no seguinte, se for puxar para a mediunidade, por exemplo, sei lá, o Marcelo lê, escreve, bate palma, faz ver, tem toda a mediunidade lá e consegue lidar com isso, nananã, e isso ele vai lá e faz em, sei lá, vamos só por um tempo só para eu poder fazer pergunta, né? Digamos, faz lá em 30 minutos, eu tenho que ficar aqui 12 horas fazendo negócio e tal, aí ele vai ter uma vaidade de se achar
o bam bam bam, porque ele consegue fazer uma coisa em 30 minutos que eu consigo fazer em 12 horas, ou eu vou me sentir rebaixado porque eu não consigo fazer uma coisa tão rápida quanto ele. Então seria mais ou menos isso a verdade? Ah, eu fiquei. A discussão tá boa. É que eu fiquei com essa dúvida, não sei. Ok, segura aí, eu vou Tá. deixar você sem resposta. Tá, Tuliane. O mundo de lá também pode pedir, só levantar a mão, que aí eu sei que vocês querem perguntar. Obrigada. Interessante a discussão, porque não sei se eu perdi essa parte, eu pulei da parábola, mas a gente sempre tem a tendência de olhar para a grama do lado do vizinho que é mais verde, né? Então, numa situação dessa do ganhou mais, ganhou menos, trabalhou mais, trabalhou menos, a gente automaticamente fica revoltado porque é injusto. Mas qual foi o tipo do trabalho? Quais são as circunstâncias? Qual foi o esforço que aquele que trabalhou menos fez? Se foi porque ele trabalhou em menos horas. Mas será que de repente o esforço dele não teve que ser muito maior? Ou a capacidade ou skills que ele tinha que ter não teria que ser maior também para executar naquele menos tempo? Ou, por exemplo, a questão do inglês. Ao mesmo tempo, um ano aqui, mas ele fala mais, ele fala menos. Mas qual que é o esforço? Escolheu estudar de manhã ou à noite? Ele dedicou 3 horas do dia estudante ou 2? Não é uma questão de melhora, é uma questão de dedicação. O quanto você se dedica para você conquistar algo mais rápido ou ter uma recompensa dela mais rápido em menos tempo, digamos. Né? Então, eu acho que a gente também tem que olhar pelo que a gente está fazendo para ter aquela recompensa para ganhar. E dentro da mediunidade, provavelmente é a mesma coisa, né? Quanto a gente está se dedicando e se esforçando e estudando e se abrindo e se permitindo, etc. Imagino que seja isso. Uma mediunidade que eu nunca desenvolvi foi a de transporte, mas essa aula está me ajudando nisso. Outra coisa que eu acho também depende da necessidade do cara. Às vezes o cara tava precisando do trabalhador da última hora ali, que se ele não tivesse aqueles 3 ali no final, ele não ia conseguir, sei lá, enviar mercadoria, enviar o que ele precisasse enviar. Então, às vezes, cada um tem sua importância, realmente. Às vezes o cara que chegou ali no último momento salvou, porque senão ele não ia concluir o trabalho total, entendeu? Algum do tipo, sei lá. Essa sua explicação é muito boa para quem está pagando, não para quem está recebendo. Mas aí eu já gosto mais da explicação da Tuliane. Eu acho que ela tem. Eu acho que a explicação da Tuliane me abriu um pouco os olhos no sentido, realmente, eu não sei se aquela pessoa que trabalhou só aquela última hora, talvez o skill dela fosse muito mais do que aquele que trabalhou as 12 horas. Talvez o serviço das 12 horas fosse até mais simples do que aquele que trabalhou a última hora. Isso pode ser, realmente. Isso eu realmente não parei para pensar e realmente pode ser alguma coisa, Mas aí a realmente. gente não fica no perigo de classificar quem é melhor e quem é pior, porque esse é o perigo, né? É uma questão de experiência. Às vezes você tem 10 anos de experiência numa coisa, Então tem você é só melhor. E a questão dessa tua experiência, você tem skills desenvolvidos a mais, que vai ter mais qualidade naquele serviço. Não significa que você é melhor ou Naquele pior. serviço você é melhor. Naquele serviço você pode ser melhor, porque você simplesmente tem mais Eu experiência. tenho medo disso. Boa. O que de repente era as primeiras horas de trabalho era fora do vulcão. As últimas eram dentro do vulcão. Conjecturas. A gente não sabe da história. É mais detalhes. Isso. Então, o povo de lá... Não, ninguém levantou a mão. Então, eu vou continuar aqui. A parábola mostra que Deus dá em abundância. Pois sempre dá o seu amor total, sem tomar contas dos méritos de cada um. Também nos diz que Deus dá amor e graças para todos, sem distinção, inclusive a graça do trabalho. Sempre expondo como é o reino dos céus. Jesus mostra que ele é conduzido por critérios muito distintos dos mundanos. Por isso, ao invés de perceber a misericórdia divina, muita gente pensa com os critérios do mundo e os aplica a Deus, e assim somente enxerga
injustiça no patrão da parábola. Mas a parábola mostra que Deus é o Senhor do universo e da vida e de todos os que nele vivem, e não de uma empresa econômica. Perante ele, ninguém tem direito algum, mas sempre pode esperar sua misericórdia, que se derrama em graças diárias. Esse Senhor não é como o patrão do nosso mundo, onde impera a busca do lucro, mesmo quando a remuneração seja justa e sua empresa seja ela própria um bem para a sociedade. Diferentemente desse patrão, Deus dá porque é bom, ainda que tenha prejuízo na perspectiva dos negócios, porque os trabalhadores da última hora produziram menos, isto é, deram menos lucro. Com a parábola, Jesus incita seus seguidores a seguirem como Deus, sendo justos quando se trata de justiça, mas caridosos quando se trata de amar ao próximo, inclusive dando oportunidades de trabalho que estejam ao seu alcance. Deus está sempre acordado, chamando sua gente para a vinha a qualquer momento do dia. Na parábola, o patrão começou de madrugada e chamou durante todas as horas do tempo de trabalho. Não deixou de ser justo porque pagou a todos o que foi combinado, mas acima da justiça foi misericordioso. Não pensamos, contudo, que Deus premiará o preguiçoso que não der a sua cota do trabalho, cabendo notar que os desocupados da parábola não eram por preguiça, mas porque ninguém os havia contratado. E assim que encontraram trabalho, dedicaram-se a ele. Do mesmo modo, ao longo de sua pregação, Jesus recomendou que trabalhemos diuturnamente pela vida eterna, através do amor ao nosso Criador e ao nosso próximo. E agora? Então, caridade na hora do amor ao próximo é mais importante que um mundano de justiça. Concordo. Mas fica uma dúvida bem profunda, assim, do fundo da minha alma, de qual é o momento de nós nos levantarmos as vozes contra as injustiças terrenas. E qual é a hora de calar e qual é a hora de realmente distinguir a diferença entre o que a gente pode mudar e o que não, a gente tem que aceitar. Porque a gente pode pecar por não defender a justiça em prol do amor. E dessa forma, uma pessoa pode ser injustamente machucada por isso. Quem pode responder a pergunta? A Brunella aí, ó. Não, eu não vou responder, não. Eu quero fazer uma pergunta para ti. Mas se alguém quiser responder a mim, mas é só uma pergunta mesmo. Tá bom, vamos esperar um pouquinho então, tá, Bruno? Não vai esquecer, pelo amor de Deus. Alguém pode responder a mim? Pareceu uma resposta. Eu não sei se é uma resposta, mas assim, nesse caso, por exemplo, o cara não estava fazendo mal a ninguém. Entendeu? Então, tipo assim, ele estava oferecendo um trabalho, ele ofereceu aquela moeda. Agora, por exemplo, se o cara está fazendo um mal realmente, aí tudo bem, mas é mais fácil, assim, identificar dessa forma que eu falei. É claro que deve ter várias outras situações, mas... É um limiar muito difícil de você conseguir identificar, né? Mas se você tenta pensar na eternidade da alma, não cabe a você julgar ou saber se é certo ou se está errado. Então você se cala perante a injustiça. Não é se calar perante a injustiça, porque a injustiça, nesse ponto, se você pensar na imortalidade da alma, na eternidade dela, a injustiça não existe. Então a gente se cala perante a injustiça, por causa da imortalidade da alma. Vou dizer, se você pensar na imortalidade da alma, a injustiça ela não existe. Eu acho que o que faz alguns povos... A injustiça divina, né, Marcelo? Creio eu que alguns povos nesse planeta
que são exilados de sua terra, que são maltratados, são receptores de injustiça, mesmo de uma perspectiva divina. Sim, Mas a gente correto. não sabe o que aconteceu antes ou como vai ver o que vai acontecer depois. Isso. Aí tem uma coisa importante aqui, né? A pergunta da Mima é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque a Mima está procurando fazer uma percepção. Ok? O que a gente percebeu? Tem injustiça. Qual é o segundo passo? Oi? Aproximação. Então eu percebo a injustiça, eu me aproximo dela. E ao entardecer, olhar o quê? Com calma, então. Ao entardecer, olhar com calma, então. Porque a alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem, tira a mancha que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser, alma. É isso que a Mima está pedindo. Ela está dizendo, eu não consigo achar. Entende? Eu penso um pouco diferente de você, Mima, mas a minha música seria Não Vou Me Adaptar. Não vou me adaptar à ideia de que Deus permite que as injustiças aconteçam. Não, porque Deus é justo, Ele é clemente, Ele é misericordioso, Ele é generoso. Se Ele é justo, se Ele é misericordioso, Ele é generoso, como é que eu me envolvo sem julgar? Porque o que nós assistimos na aula hoje não foi muito julgamento, não foi muita vaidade. Gente, pelo amor de Deus, ninguém se sinta culpado, nós estamos juntos. Eu vivo julgando o tempo todo. A gente não ficou preso no melindre? Não ficamos presos na vaidade? Aí, este aqui, olha Mima e Natucci, esta é a porta de entrada para a obsessão. É a porta de entrada, é a porta principal de entrada para a obsessão. Porque, na verdade, quando eu recebo, depois de 12 horas, uma moeda de prata, e vem a Michele e entra de gaiato no navio, e trabalha 1 horinha e ganha uma moeda de prata, eu fico pé da vida, né? Claro, porque, por exemplo, a tendência é pegar você, inclusive daqui a pouco nós vamos pegar você, a Mima e o Orlando, nós vamos pôr no paredão e vamos fuzilar. Até o fim da aula nós vamos fuzilar vocês. Você começa a se desculpar para discordar. Verdade. Tá entendendo? Não é a sensação que a gente tem assim, pô, eu não concordo. Essa parábola realmente me pega. Ela sempre me pegou. Me incomoda ela. Então. Ela sempre me incomodou, eu não consigo. Então, é assim. Mas assim, eu para dizer isso, eu tive que primeiro pedir desculpa a todo mundo para dizer que eu não vou mentir a mim mesmo. Por que você pediu desculpa? Porque eu acho que socialmente a gente se sente desse jeito, a gente se sente. Porque como a gente vive num mundo em que a gente, mesmo não sendo o espiritismo uma religião, mas todo mundo prega o amor, tudo em que você discorda do que está numa parábola, é caso que, pô, mas a gente tem que ver sempre a bondade e o amor em tudo. Infelizmente, nessa eu não consigo. Me ajude a ver o amor. Eu não consigo. Essa eu não consigo. Essa me pega. Me ajude a me julgar. Essa me pega. Sabe uma coisa? Oi. Quem fala? Posso falar? Diga. Deve. Assim, a minha pergunta que eu ia te fazer antes era para que tu pudesse explicar o que é o mérito diante de Deus, assim, o que é o merecimento, o que é o mérito, porque aparentemente do nosso olhar humano de justiça, isso não está justo, não está certo alguém trabalhar 12 horas e ganhar uma moeda de prata e alguém que trabalhou, sei lá, 2 horas e ganhou a mesma moeda de prata. Mas se na justiça de Deus isso é certo, que eu entendo
a moeda de prata como um merecimento, né? Vamos dizer assim, e Deus dando o seu merecimento, que porque chama para o trabalho e cada um fez o seu trabalho. O que eu estou começando talvez a entender é que se houvesse essa justiça que a gente acredita ser o que é justo, que deveria ter mais moedas, haveria aí sim a competição e a vaidade, porque eu dou para Deus e eu quero de volta. Então, dentro da espiritualidade, quando a gente dá, o mérito, ele não existe mais ou menos. A gente não tem que esperar de volta um mérito, mas sim o serviço. Não sei se eu consigo explicar, não sei se eu estou conseguindo. Ainda bem que não é uma pergunta, porque senão eu ia precisar praticamente de umas 30 encarnações para responder, né? Mas assim, o que eu estou tentando entender é assim, vou te dar um exemplo, tá? Só para tentar exemplificar o que eu estou tentando falar. Vamos supor que eu nunca na minha vida abra um centro espírita, ou que eu nunca na minha vida faça um curso, que nem tu está construindo um curso aqui. Então, para mim, para o meu olhar, assim, então o Maher merece mais que eu, porque ele abriu um curso, ele está formando as pessoas dentro. Então, ele tem um mérito na frente de Deus que eu não tenho. Então, isso pode gerar uma vaidade em nós e a gente querer trabalhar mais para receber mais. Mas essa não é a proposta de Deus, por isso que não se ganha mais. Eu não sei se eu estou assim. Brilhante. Brilhante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a aula, porque você já acabou com a aula, já está explicado tudo e podemos ir embora, né? Caramba, viu, Bruna? Está ressoando em mim a sua Me fala. corrige se eu estiver errada, Coisa mas eu boa, acho que coisa boa, coisa boa, né? Ela aquietou um pouco a nossa alma, a fala dela. Aquietou a nossa alma. Não consigo falar. Vamos lá, Bianca. Foi tão brilhante, foi tão acachapante que não tem mais o que falar, praticamente. É só refletir. Impressionante. Mas tem o que falar, mas calma, deixa a gente assentar. Deixa assentar. Vamos lá, Bianca. O que eu estava refletindo era mais ou menos o que a Branella estava falando, porque a questão que a gente não sabe o que Deus estava trabalhando naquelas pessoas que se sentiram injustiçadas. Quem sabe Deus estava trabalhando nelas a humildade, de receber aquilo, porque naquele momento seria o momento do merecimento deles. Eles precisariam trabalhar, de repente, outras coisas para conquistar outras coisas. Como Deus faz toda hora na nossa vida, todo o tempo, né? Que às vezes a gente não se acha merecedor de muitas coisas, porque ainda não é a hora da gente estar naquele ponto, naquele trabalho. Acredito que às vezes a gente tem que estar numa situação que de repente a gente acha injusta, mas que a gente tem que trabalhar nossa humildade e olhar um pouquinho para dentro, né? Eu não sei. De repente foi o meu ponto de vista. Boa, Bianca. Então, isso me remete um pouco, porque é importante a gente entender o que é obsessão. Lembrem, obsessão é ideia fixa. Quando a gente fixa numa ideia, seja de que é assim mesmo, ou não é assim mesmo, é ideia fixa do mesmo jeito. Ideia fixa é ideia fixa. Quando Jesus foi julgado, inclusive ferindo os princípios do direito romano, né? Então, quem estudou um pouquinho de direito romano vai ver que o julgamento de Jesus foi injusto. Ele não quis fazer a guerra, ele não quis fazer a luta armada. Por que ele não quis fazer a luta armada? Porque ele entendeu de que esse processo não tem fim. Porque, na verdade, é assim, no processo de obsessão, se eu não entender por que é que eu estou sendo obsediado, eu não curo a obsessão. Então, por exemplo, como é que eu faço para não me sentir ofendido nunca? Sendo que esta turma trabalhou 1 hora e eu trabalhei 12 e ganhei 1 moeda. A gente não faz um exercício que é muito importante. Quer dizer assim, Senhor, o que tu queres de mim? Porque eu venho trabalhando, Orlando, sistematicamente 12 horas e só ganho 1 moeda.
E Tuliane ganha o tempo inteiro trabalhando 1 hora, 1 moeda. Então, o saber está em olhar o que há em mim que faz com que eu continue sendo submetido à injustiça. Entende? Então, por exemplo, o que há de errado... Vamos voltar para a aula da Michele. O que há de errado em que eu me sinto injustiçado pela ação da Michele, e aí eu não consigo me reconciliar com ela porque eu acho ela injusta comigo. O convite para a gente não cair no melindre e na vaidade é a gente entender, porque o Orlando trouxe de um jeito muito interessante. Caramba, velho, estou 1 ano estudando, me dedicando, pipipi. Vem um cara e simplesmente sai voando e eu catando lata. Como é que pode isso? Como é que pode? É o aprendizado que a vida está dando ao Orlando para ele refletir sobre o que é que isso significa na vida dele. O convite é esse. Percebe? Não é tão simples mesmo. O problema é que a gente é imediatista, Cris. A gente quer uma resposta imediata para fatos que não são coerentes. Entende? Mas não é coerente para quem? Então vamos lá. O que acaba acontecendo? O Orlando faz 12 anos que treina percepção e aproximação e se enrosca na concentração. Do nada vem a Michele, que faz percepção, que toca para aproximação, que cruza para concentração, que mata no peito do envolvimento e que gol. Vamos combinar uma coisa. Vai catar coquinho na beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, né, gente? Dá uma raiva, que é um negócio fora do comum. Vamos ser humanos. Vamos ser humanos, dá raiva. Porém, aí está o maior questionador de injustiça na história da humanidade, Mahatma Gandhi. O que é que o Gandhi fazia? Ele dizia, Mima, o sal é nosso. Ele não aceitava a submissão aos ingleses. Ele dizia, o sal é nosso. O sal está na nossa terra, o sal é nosso. Portanto, o que ele faz? Ele cria uma desobediência civil. Mas ele é polido, educado, manso e pacífico. Provavelmente, Cris, você pede desculpa porque o seu sangue sobe e você diz assim, vou exagerar, tá? É injusto. Aí todo mundo fala assim, tá louca, doida, tá varrida. Entende? A gente não sabe protestar pacificamente. Veja você, se o próprio Kardec nos convida a negar 10 vezes a verdade do que aceitar a mentira, por que Mima, Orlando e Cris precisam pedir desculpa? Elas estão nos prestando um grande serviço. A questão é, eu posso dizer para Mima, posso dizer para Orlando, quando você fala comigo neste tom, eu fico apavorado, porque eu tenho medo. Entende? Então, esta conexão, Brunella, ela é importante porque eu estou melindrado, porque eu acho injusto, ou eu estou vaidoso porque eu acho injusto, e aí eu entro nesse processo obsessivo. E a vida terrena não é diferente da vida... A gente não morre e vira santo. Não, filho, tem gente que é melhor você ter amigo vivo, porque imagina esse cara morto do lado de lá. Pelo amor de Deus, né? Então, a Karina, todos os dias, quando ela vai fazer as orações dela, fala, Deus, dê vida longa ao Maher. Imagina, se eu já obsedio ela viva, imagina dormindo. Não vou deixar ela dormir, ela vem ele, Senhor, né? Então, o melindre e a vaidade
ele nos leva para um processo obsessivo na mediunidade, e o que mais a gente tem é obsessão na mediunidade. Às vezes a mensagem é linda, mas ela é coerente com a lei do amor? Se não é, não serve. Mas ela é eloquente. Ela tem começo, ela tem meio, ela tem fim, mas ela fere a lei do amor. Desculpa, eu acho que eu fiz um entendimento, eu queria só passar para corroboração, tá? Então, o problema não está em mim levantar. Isso é justo, isso não é injusto. O problema é ficar naquela, remoendo que essa Karina, que essa Michele, e o que você está convidando é a você entender aquela injustiça, perguntar, Senhor, o que tu queres de mim? No sentido de que, Senhor, o que essa injustiça está me ensinando? Como eu estou crescendo? O que você quer me ensinar? Em vez de ficar naquele pensamento repetitivo de que aquela pessoa fez errado, porque isso vai alimentar a obsessão, o melindre e a vaidade. Uau! Saiu, viu? Saiu. Como é que é? Esqueci como é que fala. Eu ia fazer uma brincadeira, mas se não é para fazer, porque eu esqueci completamente da brincadeira. Porque para me convencer de uma coisa é muito difícil, né? É isso. Então vamos, perceberam? Tá ok aí? Isso significa que a partir disso está fácil? Até amanhã. Até amanhã. Até daqui meia hora. Então, eu estou estudando muito essa coisa muito profundamente a lei do amor, né? Eu brinquei esses dias com o pessoal que eu falei assim, Marcelo, eu falei que eu me comprometi nessa encarnação de realizar o meu desejo, que é amar todos que eu cruzar pelo meu caminho. E Marcelo, eu achei que eu estava surfando uma onda suave na nave. Não. Quem Deus coloca no meu caminho? Marcelo Falcão. Dá uma olhada. Percebe? Já coloca Marcelo Falcão no meu caminho. Quer dizer, amar a todos que eu cruzar pelo meu caminho é amar a todos, Tuliane, que eu cruzar pelo meu caminho. Vocês entenderam isso? Todos. Eu vou repetir. Todos. Vocês já estão pensando naquela pessoinha, já veio na cabeça, mas aquela não dá. Marcelo Falcão eu vou arrebentar, não vai dar. Entendeu? E aí, de novo, a pergunta é, pra gente... Por isso que eu precisava... eu já explico isso. Por isso que a pergunta é, quem é o obsessor? Respondido? Alguém tem uma tese diferente? O obsessor... Eu mesmo. Quem falou? O que você falou, Brunella? Eu perdi. Eu mesmo. A gente é obsessor de si mesmo. Isso. Entende? O outro irmão que se aproxima fala assim, você vai ficar quietinho? Dá porrada, velho. Dá porrada, irmão. O que foi, mano? Dá porrada, velho. Ei. Sintonia. Sintonia e afinidade. Então, quando a gente sai da percepção e vai para a manifestação e a gente acha que está arrasando, está arrasando com a nossa formação mediúnica. Porque já dizia o sábio, ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Tem que andar devagar. Eu sei que a gente aqui, todos nós, eu estou junto com vocês, todas essas falas eu estou incluído nelas, que conste nos autos. Eu sei que, quando a gente chega na Terra,
As vitrines da sedução do consumismo são avassaladoras e sem nenhuma hipocrisia, né? Sem nenhuma hipocrisia. Por isso que é mais fácil um pobre passar pelo buraco de uma agulha do que um rico chegar ao reino dos céus. Lembrando que o buraco de agulha, vou explicar o que é. Lá nos mercados daquela época, os portões eram assim. Vocês já viram a construção islâmica, né? E aí, lá perto das 5 horas, esse portão abaixava, ficava até mais baixo, ficava aqui assim. Então ele dizia o seguinte, é mais fácil um pobre passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o pobre não tinha cavalo, não tinha camelo. Ele podia se arrastar. E os ricos não desciam nem do camelo e nem do cavalo. Das riquezas. Entende? Mas é muito difícil. Vamos ser sinceros, é muito difícil. Porque quando eu estou aqui na Terra, eu esqueço disso. Mas qual é o tchananãs? Ai, nossa, a Michelle é uma médium super fantástico, o balão mágico, né? Entende? E a gente fica doidão. Nossa, como é que ela voa desse jeito, né? Entendeu? E aí o outro e o espírito do trabalho está só cantando Pluctiplactis não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum, entende? É isso. Por quê? Isso que eu quero que vocês, nos treinamentos que a gente tem aqui, entendam de que o que menos vale é a quantidade ou o tchananãs da mensagem. Muitas vezes, o bom trabalho é ficar centrado. Lembrem daquela aula do Rodrigo Marucho. Ele conversando lá com o mentor da casa, dizendo que estava ele, a Cris, o Felipe, o Vitor e a Michele. E ele vendo, Cris voando, super fantástico. Felipão dormindo geral. Vitor doidão, só ali voando. E Michele nem sabe onde estava. Ele viu isso. Ele fala, mas que absurdo, esse pessoal num trabalho mediúnico, não está concentrado. Como assim? Aí o mentor do trabalho, Vânia, fala, pois é, eu já estava com problema com 4, agora eu estou com problema com 5. Isto é importante. Então, como é que eu cuido da minha vaidade? Como é que eu cuido da minha vaidade? Entendendo que a mediunidade não é nada. Não é nada se não tiver um propósito. Serve para nada se não tiver um propósito. E pelo contrário, às vezes a mediunidade, Karina, é um fardo, às vezes. Porque imagina você tendo uma faculdade mediúnica de audição, você escutar o mundo conspirando contra você e você dizer assim, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E dentro tem um lado que quer matar aquelas pessoas. Porque metade de mim e a outra... Supostamente também. Supostamente. Então, por isso que eu tenho que todos os dias dizer que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Então, a aula da Michelle é de fundamental importância para a gente. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Mas o maior adversário não é o outro, Vitor, é aqui dentro. Porque o que você ressoa em mim, o que eu julgo em você, é o que eu preciso aprimorar em mim. Não aguenta mesmo. Enfim, então... O que a gente precisa fazer? Fazer isso aqui treinando o tempo todo. E aguentar que você tão... Porque, por exemplo, nessa sala aconteceu uma coisa curiosa. Vocês estão há 2 anos praticamente estudando. Não estão? 2 anos e meio.
trabalhando, já vai me cobrar o meio, já não fechou o meio ainda, como é que você vem me cobrar do meio? Mas resolve se eu te falo assim, não resolve? Porque eu te explico. Entende? Vocês estão há 2 anos trabalhando. Vocês estão aqui. Não estão trabalhando firme e forte? O salário está bom, está tudo em dia, estão sendo bem tratados. Então, não senti firmeza, não. Não senti, mas fazer o quê? Eu não posso julgar, só não senti. Eu não disse vocês estão mentindo, isso é um julgamento. Eu disse não senti firmeza. É a minha percepção. Essa é a diferença de julgamento e de percepção. Então, se eu quero cuidar disso aqui, eu preciso entender que o meu maior adversário sou eu mesmo. Não há pior adversário na encarnação do que a gente mesmo. Então, se eu mesmo, Dani, desejo amar de verdade todos que eu cruzar pelo meu caminho, eu não posso romper com o Marcelo Falcão. E olha que o Marcelo Falcão passou a aula inteira fazendo julgamento com a Dani Sambra, com a Brunella, com a Vânia, com a Bianca, levantando uma série de coisas ao meu respeito. E ao entardecer eu tenho que amá-lo assim mesmo. Como é que faz para não morrer de câncer? Odiando a atitude dele. Nunca, nunca, Cris. Nunca, não pode. Sabe por que não pode? Não pode, desculpa. Fiquei tão imperativo agora, dei uma de espanhol agora. Não é que não pode, pode. O problema é que você vai se encontrar onde depois? Porque você vai lá no Instagram, você vai lá no Facebook, você cancela a pessoa, certo? Adivinha quem é que você vai encontrar quando você chegar lá? Entende? Eu cancelei a Mima, resolvi. Eu não quero mais a Mima na aula, cancelei. Aí chega lá a Mima e fala assim, tô te esperando na janela, aiada. Entende? Então... Para você separar a ação da pessoa. É onde está a dificuldade do perdão, na maioria das vezes, né? Eu agradeço imensamente. Nossa, tomara que não pareça arrogância. Se for, me perdoem. Eu agradeço imensamente ter sido expulso da Palestina e do Líbano, porque isso me ensinou na pele o que é odiar a atitude, mas não a pessoa. E é tão engraçado porque mesmo os que conspiram contra mim, eu amo eles e manifesto amor e sou julgado por terceiros, por ser estranho, por amar aquele que conspira contra mim. Mas eu amo, mesmo odiando a atitude. A Karina sabe o quanto eu conspiro contra ela o tempo todo. Mas eu... Ela vai estar me esperando, viu, Marcelo? Foi isso que ela falou. Mas eu não tenho dúvida nenhuma do amor que ela tem por mim. Nenhuma. Ok? Isso é importante. Então, como é que a gente vai voltar para as manifestações? E tudo isso porque na aula passada... só teve uma pessoa que estava desequilibrada aqui, né? Porque falava assim, mas gente, o desequilibrado aqui é uma brincadeira, viu, gente? Né? Antes que pareça julgamento. Gente, mas a aula era sobre melindre e vaidade. O que está acontecendo nessa aula? A gente nem percebeu. Por quê? Porque o convite foi, vamos fazer todas as práticas. A gente é tarefeiro. Já vamos pegar as cadeiras, já vamos pegar as... Aí teve alguém que falou assim, mas não era para pegar disso, deixa pegar. Vamos embora. Entende? Então, é isso. É difícil a gente prestar atenção no que está sendo pedido. E olha aqui, pedi-vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá.
buscar e... Já perdi. Enfim, são 5. São 5. 5 da ideia, o que você quer, o que vocês estão fazendo aqui no planeta Terra? Senão você vai ter que dizer, astronauta, que falta que essa merda de terra te faz? Ódio, orgulho, vaidade, né? Ok? Ou a gente vai ficar na esperança do retorno do Maia intergaláctico, detonando de vez o Império de Cortés. Então, o Maia intergaláctico não vai voltar, porque o Maia não vai voltar para detonar o Império de Cortés. Quem é o Maia? Não vai, porque o Maia cumpriu a missão, aprendeu que não vai ter mais ódio. Vamos lá, suas considerações finais. Agora é com vocês. Diga. Esse lance aí, o que é pedido, a gente tem que responder o que é pedido, né? Isso é uma coisa bem de brasileiro, viu? Que tu vai no restaurante e fala pro garçom assim, tem sal? O que ele vai fazer? Ele vai trazer o sal, né? Tu pergunta alguém na rua, sai das horas? A pessoa te diz sim, são 8 horas e 19 minutos. E não responde sim, eu sei, ou sim, temos. E a gente tem essa função, né, de fazer a coisa. Se tu vai para Portugal, tu percebe isso, as pessoas dizem sim, sei, que horas são? Tu sabe que horas são? Sei. Mas não te diz que horas são. A pessoa sabe. Vocês têm sal no restaurante? Temos. E não está certo? A gente fala, vamos fazer um evento. As pessoas já estão fazendo, já estão misturando a farofa lá. É maluco isso. Tá? E eu acho legal, eu achei muito legal a aula de hoje. Eu gostei bastante, especialmente da posição da Cris, dizendo, eu não concordo com isso. Eu acho que a gente não tem que concordar com as coisas. Né? E eu não concordo com Jesus em certo momento. Depois eu explico qual momento. Não concordo com ele, porque eu acho que não é tão difícil a coisa. Né? Mas eu sou eu, né? Sei lá. E é isso aí. Então tá. Beijo, obrigado. Obrigado pela sua consideração. Muito bom. E se a gente prestar atenção, agora a fala do Marcelo me conectou com uma outra coisa também importante. Olha que curioso. Nós estamos há 2 anos, vai completar meio, tá, Mima? Há 2 anos, trabalhando e estudando dioturnamente. Assim eu espero. Aí no meio do caminho, vem 2 trabalhadores estranhos, um tal de Mário e uma Cris. Entra no curso. Ué, mas eles não cumpriram, não fizeram os quiz. Que injustiça é essa? Que injustiça é essa? Ué, o Chico Xavier não nasceu médium? E o Divaldo também era gurizinho? Como é que é? O Divaldo era criancinha, já era médium. O Chico Xavier também. Era criancinha e já era médium. E por isso eu tenho que ficar com inveja deles? Eu não. Agora, tem uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade com o trabalho. Eu espero que a Cris e o Mário façam os estudos. A Karina foi rápida, falou, vai para evangelização. Foi rapidinho, a Karina é muito boa. Então, o ano que vem nós vamos ter uma outra turma. Ou não. Pode ser que a gente desencarne tudo antes da próxima turma, a gente não sabe, né? Deixa que o dia de amanhã cuide de si mesmo. O que a gente espera? Que eles possam fazer parte dessa turma. Mas sabe o que é pior, Dani? Eles podem não ir. Pior, Dani, eles podem frequentar. Só frequentar. Então, a justiça dos homens é mais complexa perante a justiça de Deus. É muito difícil. Então, eu quero agradecer solenemente a Mima, a Cris e ao Orlando por terem sido aqueles que protestaram. E vocês não vão ter que fazer igual Lutero, romper, abrir outra igreja, porque os protestantes aqui são muito bem-vindos nesta casa.
Os protestantes são bem-vindos nessa casa. É porque a história de Lutero é um pouco isso, não podia protestar, entendeu? Pois é, essa é a ideia, não podia protestar. Aqui pode, o tempo inteiro pode. Ok? Desculpa. Já que a gente está falando, né, de que todo mundo aqui é aceito, eu achei muito interessante porque setembro é o mês no qual se celebra o orixá da justiça, que é Xangô. E eu achei bem forte a gente estar podendo fazer esse estudo aqui juntos, né, numa casa eclética, todo mundo é bem-vindo e a gente está, mesmo a gente não sendo, né, de nenhuma religião específica, a gente está em sincronia com essa energia. Eu achei bem legal isso. Obrigado por você trazer isso, né? Yeah. Isso. Então, um pouco essa ideia de que, lembram que há algumas aulas atrás eu falei para vocês, a mediunidade não pode ser sequestrada. A mediunidade é pública. Que você vai, se o Felipe vai fazer bom uso disso, se a Cris vai fazer mau uso disso, se a Mima... Aí, gente, isso tem a ver com o quê? Livre-arbítrio. E aí não nos cabe julgar. Não nos cabe julgar. Todas as vezes que um irmão tropeça, eu não sei vocês, eu fico profundamente triste. E tento aprender com o tropeço dele. Porque eu digo, podia ter sido eu. Eu podia ter feito a mesma coisa. E aí a gente vai para o quê? Para a vigilância. O tempo todo. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Não? Ninguém? Diga. Voltando a milindres e vaidades, como é que a gente consegue evitar esse tipo de coisa? Porque, assim, todo mundo vai aqui evoluir, vai ter mais e cada vez mais. A gente vê a cada reunião da gente, se sente mais, se percebe mais. Como a gente se precaver desse tipo de coisa? Porque é fácil de você cair, não é? Mas é extremamente fácil. Não é fácil, é extremamente fácil. Primeiro passo, jamais, em hipótese alguma, se comparar. Segundo passo, humildade, 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 humildade. E aí, ao entardecer, humildade. Então, quando você perceber que você está achando que você é bom, medita e reflete. Porque o Jesus dizia a Orlando, quando falavam isso para ele, mestre, ele dizia, você fez isso. Eu falei, não, você é bom. Ele dizia, bom é o Pai. Mestre, você me curou. Não fui eu, foi a sua fé. Ele nunca aceitou nenhuma titulação. Você é o rei. Vocês que estão dizendo que eu sou rei, eu não sou rei. Entende? Quando foi para ele podia ter pedido para trocar com o Barrabás. Barrabás é um que a gente vai colocar daqui a pouco com vocês três no paredão, que vocês acharam que ia escapar? Vai nada, calma que vai ter o paredão ainda. Quer dizer, então, Jesus não aceitou. E pelo contrário, ele vira para Barrabás e diz, a gente vai se ver daqui a pouquinho. E provavelmente no colo dele. Então, quando a gente... um dos grandes dificultadores são os elogios. Não que eles não devam ser feitos, mas toda vez que você está sendo elogiado... Então, hoje, por exemplo, a Michele arrasou simplesmente. Sinceramente, acho que a aula dela foi muito boa mesmo. Pode melhorar aqui, mas isso é sempre, qualquer um. Mas foi uma aula muito respeitosa, muito adequada. Aí a gente tem que elogiar? Tem que elogiar. Qual é a tarefa dela, Cris? É dizer, meu Deus, eu preciso me concentrar, porque isso aqui, para eu subir no salto e eu achar que eu sou melhor que os outros, é 1, 2. Né? É isso. Entende? Então, lógico, isso, isso. Mas não deixar tudo bem, não subir, mas também aceitar. Claro. Você estudou, você decorou, você fez seu trabalho. Fez,
Parabéns, é isso. E aí, quando vem o parabéns, não é para a gente dizer... Primeiro que tem uma indelicadeza quando alguém te elogia e você diz assim, alguém chega para você e fala, nossa, como está bonita sua roupa, imagina, são seus olhos. Chama a pessoa de cega ainda. Então tem que tomar cuidado, Mima, para a gente não ser deselegante. Então a primeira coisa é dizer gratidão, muito obrigado. Você fez muito bem a aula, estudei bastante, muito agradecido. E aí eu comigo mesmo, não preciso publicar isso, eu comigo mesmo digo, nossa, vou me preparar para fazer melhor. Só de sacanagem. Ok? É isso. Então, semana que vem é com você, Bianca, sua aulinha, para colocar a gente em sintonia. E... Vaninha, faz a nossa prece de encerramento, por favor. Posso sim. Vamos lá, então. Depois de tantos ensinamentos, né, de tanta reflexão positiva para a nossa vida, para a nossa mediunidade, a gente vai agradecer ao Pai pela oportunidade da vida, agradecer a Jesus porque aprendemos todos os dias com seus ensinamentos, com a sua humildade, sua capacidade de amar. Vamos agradecer aos mentores da casa, aos mentores individuais de cada um, pedir que a gente continue nos estudos, se aprimorando, que a gente possa, em breve, colocar a nossa mediunidade a serviço daqueles que necessitam. Que a nossa semana seja muito boa, muito proveitosa, cheia de trabalhos no bem, que a gente se perceba e que fique sempre muito feliz por essa oportunidade bendita que temos. Que assim seja. Obrigado. Obrigado, gente querida. Boa noite para todos nós. Beijos. Boa semana. Beijo.